Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física, cujo módulo é Cinemática, e hoje a gente vai tratar sobre o movimento uniformemente variado, ok? Mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Física, módulo 2, Cinemática, aula número 3, Movimento uniformemente variado. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Então vamos lá. Então, movimentos com velocidade escalar variável. Na última aula, a gente tratou do movimento uniforme, onde ficou caracterizado que para o movimento uniforme a velocidade deveria ser constante. E para o movimento variado, como é que isso vai se comportar? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre movimentos com velocidade escalar variável. Então, os movimentos são classificados em movimentos uniformes, como eu falei na última aula, a gente detalhou sobre isso, que possuem velocidade escalar constante, e movimentos variados, cuja velocidade escalar varia com o tempo, ok? Movimentos de velocidade escalar variável são mais comuns na natureza. Em geral, uma pessoa andando, um carro em deslocamento, tem velocidades escalares variáveis no tempo. Então, é praticamente impossível a gente manter, digamos assim, um processo, uma velocidade constante no tempo. Então, é muito mais comum, logicamente, que as velocidades, de uma forma geral, sejam variadas. Tá? Ok? Logicamente que para haver um movimento uniforme, tem que haver um processo, toda uma preparação específica para tal. Mas, na natureza, como a gente viu, é muito mais comum que as velocidades sejam variáveis. Continuando, no movimento uniforme, a velocidade escalar média calculada em qualquer intervalo de tempo é sempre a mesma, e igual à velocidade escalar em qualquer instante, como nós mostramos. Esse fato não ocorre no movimento variável, ok? Então, nos movimentos variados, devemos distinguir duas velocidades. A velocidade escalar média, definida em um determinado intervalo de tempo, e a velocidade escalar instantânea. Tá? Então, para um movimento variado, a gente vai ter que ter esse cuidado. Velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. Então, sigamos. Velocidade escalar média. Tá? Então, a velocidade escalar média, considerando o intervalo de tempo entre T1 e T2. Essa velocidade escalar média ela é dada pela variação do deslocamento, ou seja, o ΔS, sobre a variação do tempo, ΔT. Ou seja, S2 menos S1, ou seja, o tempo, o deslocamento, o tempo, a posição final menos a posição inicial, S2 menos S1. Da mesma forma, sobre ΔT, T2 menos T1. Tá? Enfatizando que a condição inicial é o 1 e a condição final é o 2, tanto para o ΔS quanto para o ΔT. Velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar instantânea é o limite quando ΔT tende a zero, aquele instante único, de ΔS sobre ΔT. Ok? Outro ponto fundamental dentro do movimento uniformemente variado é a questão da aceleração. E vamos bater um papo aqui com relação à aceleração escalar. No movimento variado, seja V1, a velocidade escalar do móvel no instante T1, e V2, a velocidade escalar no instante posterior T2, como já definido a questão das velocidades anteriormente. Então, vejamos, seja ΔV, a velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, V2 menos V1, velocidade no ponto 2 menos no ponto 1. A variação de velocidade no intervalo de tempo, ΔT,
tá? ΔV, V2 menos V1, dentro desse intervalo ΔT. A aceleração escalar média, que a gente vai chamar de AM, no intervalo de tempo ΔT, é, por definição, dada por AM é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, ou seja, V2 menos V1 sobre tempo final menos tempo inicial, T2 menos T1. Aceleração escalar média dada pela equação AM é igual a ΔV sobre ΔT. Continuando, observe que a aceleração escalar média é a grandeza que indica de quanto varia a velocidade escalar num dado intervalo de tempo. Muito importante esse conceito, porque a aceleração indica, se eu tenho lá por segundo, vai ser de quanto a velocidade ela varia naquele intervalo de tempo. Então, isso é o que significa aceleração escalar. No caso, a aceleração escalar média. Então, a aceleração escalar instantânea, que é o meu A, pode ser entendida como uma aceleração escalar média, AM, ΔV sobre ΔT, como já definimos, considerando-se um intervalo de tempo ΔT extremamente pequeno, isto é, ΔT tendendo a zero. Então, para a condição de ΔT próximo a zero, a gente tem essa razão ΔV sobre ΔT como sendo a aceleração escalar instantânea A. Ok? Com isso, a aceleração escalar instantânea A é o valor limite a que tende a aceleração escalar média, ΔV sobre ΔT, já que, considerando aqui no caso, para o ΔT tendendo a zero, que é o valor limite, quando ΔT tende a zero. Então, limite de ΔT tendendo a zero sobre ΔV sobre ΔT, no caso, é a minha aceleração escalar instantânea. Se a variação de velocidade ΔV estiver em metros por segundo e o intervalo de tempo ΔT estiver em segundos, a aceleração ΔV sobre ΔT será medida em metros por segundo, que é a velocidade, sobre segundo. Metros por segundo, que se indica por metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Ou seja, novamente, a aceleração mostra o quanto a velocidade vai ser incrementada por unidade de tempo. No caso aqui, segundo. Tá? Então, metro por segundo ao quadrado. É assim que se interpreta a aceleração. De modo geral, a unidade de aceleração é o quociente da unidade de velocidade por unidade de tempo, podendo ser, além de metro por segundo ao quadrado, como já mencionamos, pode ser quilômetros por hora por segundo, centímetros por segundo e outras tantas, tá? Então, ela não se resume a metros por segundo ao quadrado. Porém, de uma forma bem geral, vamos dizer assim, em concursos, vestibulares, provas e tudo mais, e no Enem também, normalmente a aceleração vem indicada por metros por segundo ao quadrado. Mas é importante saber que não é a única forma de a gente apresentar a unidade de aceleração. Portanto, é importante a gente entender o conceito e saber, caso apareça alguma coisa nesse sentido, saber interpretar e fazer até a conversão, se necessário, para as unidades que, porventura, sejam determinadas na possível questão. Ok? Continuando aqui, a aceleração escalar pode ser positiva ou negativa, conforme ΔV, seja positiva ou negativa, já que ΔT é positiva, somente a variação do tempo sempre vai ser positiva ou, no máximo, como a gente viu a definição de aceleração escalar instantânea, ΔT tendendo a zero, mas sempre vai ser positivo. Ok? Então, em função
do sinal da velocidade, da variação da velocidade, a gente vai ter se a aceleração vai ser positiva ou negativa. No movimento uniforme, a velocidade escalar é constante e a aceleração escalar é nula. Fundamental esse conceito. Para um movimento uniforme, nós temos velocidade constante e aceleração nula. Já para o movimento uniformemente variado, a gente vai ter o outro comportamento. Quando a aceleração escalar instantânea é a mesma em todos os instantes, ela coincide com a aceleração escalar média em qualquer intervalo de tempo. Tá? Então, isso faz muito sentido. Então, a aceleração escalar instantânea, ela sendo a mesma em todos os instantes, ela vai coincidir com a aceleração escalar média em qualquer intervalo de tempo. Porém, isso aí só em circunstâncias especiais que a gente vai detalhar na sequência. Ou seja, na próxima aula, já que agora vamos resolver alguns exemplos para a gente fixar os conceitos que foram apresentados nessa aula. Então, exemplo 1. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo partindo do repouso, mais uma vez eu chamo a atenção que é importante a gente interpretar o enunciado das questões e saber, digamos, decifrar o que ele está querendo dizer. Então, partindo do repouso, a gente interpreta que a velocidade inicial é zero e é o ponto onde a gente vai iniciar a contagem do tempo. Tá? Aqui, principalmente, partindo do repouso, já entende-se que a velocidade inicial é nula, zero. Então, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração escalar média desse automóvel? Okay? Então, vamos verificar em conformidade com o que nós apresentamos na aula de hoje. Então, a variação de velocidade, ΔV, é igual a 108 km por hora. Por quê? A velocidade inicial é zero e a final 108 km por hora. ΔV, velocidade final menos a inicial. A final, 108 km por hora, menos a velocidade inicial, que é zero, então 108 km por hora. Ocorre no intervalo de tempo ΔT em 8 segundos, como já indicado. A aceleração escalar média do veículo vale, como já sabemos, a m ΔV sobre ΔT, ou seja, 108 km por hora, ΔV, dividido por ΔT, 8 segundos. E vai me dar 13,5 km por hora por segundo. Essa é a unidade nessa conversão. Se fosse pedido em metros por segundo, teríamos que fazer os devidos ajustes. Então, vamos lá, vamos seguindo. A aceleração média, ΔV sobre ΔT, 108 km por hora, dividido por segundo, dividido por 8 segundos. Ok? Dividido por 8 segundos. Ok? Aqui, só faltou o 8 aqui, tá bom? Esse resultado indica que, em média, a velocidade desse carro aumenta 13,5 km por hora, conforme a gente achou no resultado anterior, que é igual a 108 km por hora dividido por 8 segundos, que dá o 13,5 km por hora por segundo. Então, como a gente já definiu na aula de hoje, isso vai representar o quê? Essa 13,5 km por hora por segundo, que a cada segundo, em média, a velocidade aumenta em 13,5 km por hora. Para expressar o resultado em metros por segundo ao quadrado, vamos fazer isso também, porque pode, como eu falei, eventualmente a questão pedir a resposta não em quilômetros por hora por segundo, e sim por metro por segundo ao quadrado, que é o sistema internacional, que normalmente é o que vem. Então, devemos converter a variação de velocidade ΔV, 108 km por hora, para metros por segundo. Já explicamos na aula passada como faz essa conversão de uma forma mais fácil. Basta simplesmente dividir
o valor em km por hora por 3,6. Então fica 108 dividido por 3,6 e dá a resposta em metros por segundo. Então, ΔV igual a 30 metros por segundo. Esse é o ΔV. Com isso, qual vai ser a minha aceleração média em metros por segundo ao quadrado? A aceleração média em metros por segundo ao quadrado é ΔV sobre ΔT, que é 30 metros por segundo, dividido por 8 segundos, que é o tempo, né, o ΔT, que vai me dar a aceleração média igual a 3,75 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, temos aí as duas possibilidades. Com isso, resposta, aceleração média igual a 13,5 km por hora por segundo ou 3,75 metros por segundo ao quadrado. As duas formas. Ok? Lembrando, mais uma vez, para converter km por hora para metros por segundo, basta dividir a informação em km por hora, dividir por 3,6. Beleza? Então vamos para a próxima. Exemplo número 2. Um corpo nas proximidades da Terra cai com aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Desprezada a resistência do ar. Supondo que tenha partido do repouso, mais uma vez aqui, partido do repouso, velocidade inicial é 0. Qual é a sua velocidade nos instantes? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Ok? Então, vamos lá. Se a aceleração do movimento de queda é constante, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo decorrido, como vimos já na aula de hoje, sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo. Então, para T0, né, que é igual a zero, T0 igual a zero, nós temos que a velocidade inicial é zero. A velocidade inicial é nula, pois o corpo parte do repouso. Nunca se esqueça disso. Então, para T1, que é 1 segundo depois, eu vou ter que V1 é igual a V0 mais 9,8 metros por segundo, conforme o nosso entendimento aqui de cima e na aula de hoje. Então, o meu V1 é 9,8 metros por segundo. E o T2, mais 1 segundo. Ou seja, T2 corresponde a 2 segundos, que vai ser V2, que é igual a velocidade V1, mais 9,8 metros por segundo. Então, 9,8 mais 19,6 metros por segundo. Então, de 1 segundo para 2 segundos, com a mesma aceleração, a velocidade teve um incremento de 9,8 metros por segundo, nesse caso. No caso de T3, lembrando aqui, deixei aqui só para a gente manter aí o entendimento que para T0 a velocidade inicial é nula, pois o corpo parte do repouso. Isso aqui somente para a gente fixar o entendimento. Mas estamos agora no T3, que corresponde a 3 segundos após esse tempo inicial, que é o zero, cuja velocidade inicial era zero. Então, T3, 3 segundos, e vou ter o V3, que vai ser a minha velocidade V2 acrescida dentro de 1 segundo de mais 9,8 metros por segundo. Ok? Que vai me dar o V2, que eu tinha lá o valor anterior, mais 9,8, que é 19 e qualquer coisa, mais 9,8, vai me dar 29,4 metros por segundo. Para o T4 é a mesma coisa, corresponde a 4 segundos. Vai ser meu V4, que vai ser a minha velocidade V3 aumentada, mais uma vez, de 9,8 metros por segundo, que vai me dar 29,4 mais 9,8, 39,2 metros por segundo. E, finalmente, meu T5, que corresponde a 5 segundos após o T0 igual a zero, vai ser meu V5, que vai ser a minha velocidade V4, acrescida de 9,8 metros por segundo, ou seja, 39,2 mais 49, mais 9,8, 39,2 mais 9,8, que vai me dar 49 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, onde eu tenho uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado,
A cada segundo, a velocidade é aumentada em 9,8 metros por segundo, como nós demonstramos aqui. Então, o exemplo número 3, para a gente fechar. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade de seu veículo para 88 km por hora no intervalo de tempo de 3 segundos. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo, ou seja, 3 segundos, expressa em km por hora por segundo e em metros por segundo ao quadrado? Então, o meu ΔV vai ser de 250 inicial, final 88, ou seja, a minha velocidade final aqui vai ser menor do que a velocidade inicial. E meu ΔT, 3 segundos. Importante a gente guardar isso. Supondo a trajetória orientada no sentido do movimento do carro, né, temos que V1, 250 km por hora, e V2, 88 km por hora. A variação de velocidade do veículo, ΔV, como a gente falou, V2 menos V1. Ou seja, 88 km por hora menos 250 km por hora. ΔV menos 162 km por hora. O intervalo de tempo é ΔT igual a 3 segundos. Esse detalhe da velocidade negativa, a gente vai, na próxima aula, mostrar o significado disso aí, tá bom? Então, no momento, vamos nos ater a calcular aqui o valor da aceleração conforme o número que está sendo apresentado. Então, a aceleração escalar média do carro é, como sabemos, a aceleração média ΔV sobre ΔT. ΔV, que nós encontramos, menos 162 km por hora, dividido por ΔT, que corresponde a 3 segundos, menos 162 dividido por 3. Minha aceleração média vai ser menos 162 por 3, dá menos 54. Que unidade? Quilômetro por hora por segundo. Então, a primeira etapa da questão já está respondida. A segunda etapa, em metros por segundo ao quadrado, que é a resposta que ele quer. Esse resultado indica que, em média, a velocidade do carro diminui 54 km por hora a cada segundo. Né? O caso, como encontramos lá, menos 54 km por hora por segundo. A cada segundo, né, como está negativo, ela reduz em 54 km por hora. Para expressar esse resultado em metros por segundo ao quadrado, devemos converter a variação de velocidade para metros por segundo. Como já explicado, basta dividir o que estiver em km por hora por 3,6 para que a gente tenha a velocidade em metros por segundo. Então, meu ΔV, menos 162 km por hora, dividido por 3,6, vai me dar uma resposta em metros por segundo. ΔV, menos 45 metros por segundo. Assim, minha aceleração média em metros por segundo ao quadrado vai ser ΔV sobre ΔT, ΔV menos 45 metros por segundo, dividido pelo ΔT, que é 3 segundos. Com isso, a aceleração média, menos 15 metros por segundo ao quadrado. Resposta, aceleração média, menos 54 km por hora por segundo, como falamos, ou menos 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aqui finalizamos o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Antes de concluir, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te alertar, né, dos próximos vídeos. Deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo, né, nas suas redes sociais. Bons estudos e até o próximo vídeo.